O no- Ótimo. Começando oficialmente o nosso terceiro encontro, né, da roda de conversa anglo-brasileira. Hoje a gente tem aqui mais dois participantes que estão vindo pela primeira vez na roda, então acho que seria importante a gente se apresentar aqui, né? A roda, e aí acho que também é importante a gente contextualizar um pouco a roda para os dois que Isso, estão chegando hoje, isso. né? Essa roda surgiu de uma ideia do Cláudio, do Alexandre. Nós formamos juntos, né? O Renan também é dessa mesma turma aí, na Uhum. PUC, em Minas Gerais. E o Alexandre foi para a Inglaterra há muito tempo, e aí pensamos nessa construir esse diálogo, né? Sim. Que começou com a gente, tem um outro colega nosso que é o Wildeberg, hoje ele não está aqui, e esperamos que isso se espalhe por aí e Isso. deixe de ser uma roda anglo-brasileira para ser uma roda mundial, né? Isso. Pensando refletir sobre a condição, né, da psicologia e das psicólogas nos seus espaços de trabalho, nas diferentes realidades que o planeta nos coloca para o exercício da psicologia, né? No primeiro encontro foi um encontro para a gente pensar a estrutura da roda. No segundo encontro, né, pensamos um pouco essa maneira de chegar até as pessoas que a gente atende, né, que a gente trabalha com ela, né? Então, essa situação da relação, né, entre paciente ou cliente, né, e profissional, como que isso se estabelece, né, e como que deveria se estabelecer no sentido de propagar a psicologia como uma ferramenta, né, para o bem-estar das pessoas, né, e para uma saúde pensada de uma maneira mais ampla. No encontro de hoje, a gente se propõe a discutir a saúde do próprio profissional, né? Como anda a saúde, a Sim. nossa saúde, né? Isso. Eu já me apresentei, né? Sou Reinaldo da Silva, júnior professor aqui na UENG, sou doutor em ciência da religião e tenho uma área de atuação bem ampla, assim. Atualmente a gente está com projetos de saúde do trabalhador, estamos com projeto com moradores de rua, estamos com projeto dos estudos com a cannabis terapêutica, né? Então a gente faz uma atuação bem diversificada, assim, né? Que legal, que legal. Muito bom. Aí quem vai se apresentar agora? Fernanda. Eu tô no início do início do início, né? Assim, eu comecei este ano a estudar psicologia. Meu interesse sempre foi muito grande por essa área. Sempre fiz terapia. E, inclusive, minha família inteira faz. Inclusive, já fizeram até com o Alexandre. E gosto muito da área criminal. Mas não sei o que que eu vou seguir ainda. Não sei que Sim, parte eu sim. vou fazer esse ramo. Mas estou gostando muito e estou muito interessada e cada vez mais e quero muito aprender sobre tudo, assim, tudo que vier está encaixando aqui para mim, está valendo. E é uma honra estar aqui com quatro pessoas que já estão neste caminho há muitos anos, então vai ser uma universidade aqui Que também, bom, que bom. né? Vai ser ótimo. Que Você está fazendo obrigado. aonde, Fernanda, o curso? Eu comecei fazendo no college aqui, que todo estudante estrangeiro tem que fazer um ano, né? Porque eu não tenho as notas dos colégios, então eu tenho que fazer um ano de college, que é o Foundation. E nesse Foundation a gente tem toda uma base do que vai ser visto na universidade. Então, agora a gente está estudando sobre a teoria do apego, estudamos muita coisa da Inglaterra aqui, né? Sociologia, que é o Safeguarding, que eu não sei traduzir, Alexandre, Tudo isso, bem, não tudo bem. faço ideia. Mas eles são brasileiros, então tudo bom. Então, não sei o que que seria isso. Cuidados, eu acho que cuidados com as pessoas, né? O Safeguarding é o cuidado,
Então, assim, tem muita base de sociologia e é isso. E eu vou para a Universidade de Northampton. Eu estava entre duas, mas agora eu resolvi ir para a Universidade de Northampton. Então, mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora, né? 1 hora, meia hora, 40 minutos. De onde 20 vem? minutos da minha Ah, casa. que bom. Que É. bom. Então, vale mais a pena eu ir para lá agora. E conforme for, depois eu troco, mas no momento eu vou ir ali. Nottingham Universidade é 1 hora e meia, desculpa. É, Nottingham, onde a minha filha faz, né? Faz Ah, psicologia também. Né? Olha, gente, que beleza a gente estar junto, né? Vocês estão me ouvindo bem? muito Muito bom, né? bom. Que legal, Um Alexandre, te abraço em encontrar. você, cara. Um Pramone, pô, abraço. galera, que lindo, muito bom. Fernanda, eu também tenho 32 anos de formado, esses caras também devem ter uns 55 anos de formado, você vê que eles são bem mais velhos do que eu, né? E eu estou agora no doutorado lá na UFOP, fazendo em Sociologia da Educação. Eu fiz um mestrado na UFMG em Educação, agora consegui ir um pouco mais longe, né? Assim, estou tentando ir um pouco mais longe, estou aqui hoje batalhando aqui na minha escrita. E eu atendo no consultório desde que eu formei também, pela linha da análise transacional, e tô entre o doutorado e o consultório, né? Na vida sempre foi assim, fazendo algumas coisas, nunca dava para fazer uma coisa só, né? Como psicólogo, Ah, nunca dá para fazer uma coisa só, né? exatamente. E eu tive até tentando ir aí para Westminster para fazer um sanduíche, sabe? Mas acabou que eu achei melhor terminar aqui, talvez um pós-doc eu vou Opa, para aí, encontro tem uma com colega vocês. vindo, tem uma colega entrando. Opa, Niviamara Sidrak. Opa. seja bem-vinda. Eita, Então é isso, gente. O meu interesse pela saúde mental dos psicólogos é porque muitas vezes o nosso trabalho ele é muito solitário, né? A gente fica muito é. enquadrado, né, ali diante do nosso paciente, do nosso cliente, né? E isso traz uma angústia mesmo, né, no nosso existir, no nosso viver, né? Ah, A gente precisa ter mesmo interlocutores para a gente poder apostar na nossa saúde diária, né? A nossa saúde tem que ser sempre o nosso foco diário, né? Então eu estou Isso. feliz, por exemplo, que eu saí fora do Instagram, e isso me deu uma saúde filho da mãe, sabe assim? Eu estou bem é. feliz com isso. Depois, Embora eu sinta a abstinência, né? Então, poxa, não tem jeito. depois vamos falar dessa parte aí, né? Guarda É, essa aí. Que bom, legal, é que isso aí, bom. gente. Bia Obrigado. Mara, prazer. Oi. Nívia Mara. Isso, a Nivemara. Muito A bom. gente Oi. está aqui se apresentando, Nive. Então, já que você chegou, você poderia se apresentar. Certo. Eu sou Nivemara, falo aqui do Ceará, né? Mais precisamente de Fortaleza, Ei, né? beleza. E, e assim, sou psicóloga, trabalho na saúde, sou trabalhadora do SUS, trabalho com clínica e com hospitalar no SUS, né? Ah, Então, tá. e trabalho com preceptoria de residência e infecto. A gente não sabe o que que é isso, não. A Fernanda Ai, e eu não. moramos na Inglaterra, a gente não sabe o que que é essa preceptoria do não sei o quê. Pronto. Preceptoria É uma é. residência multiprofissional em saúde, né? Que aí tem várias áreas da saúde, né? Não só a medicina, que antes a residência, a Uni ainda continua sendo só medicina, né? E a Ah, multiprofissional são outras áreas da saúde sim, agregadas. sim. E no caso, eu trabalho no contexto da infectologia, no contexto hospitalar, porque aí a gente tem Como no psicóloga, contexto de olha que atenção básica, interessante. isso. Olha. E aí, preceptoria cada área tem o seu preceptor de núcleo, porque tem a parte que é comum e tem a parte que é específica, né? E aí a específica é a preceptoria de núcleo, e eu sou preceptora de núcleo da psicologia dentro desse hospital, né? A Escola de Saúde Pública do Ceará, Ah, tá? E o hospital é o Hospital São José de Doenças Infecciosas, né? olha só. É referência no estado do Ceará, para Olha HIV, só. principalmente. A Né? preceptoria, Alexandre e Fernanda, é uma orientação. É como se fosse um orientador de estágio, né? Uma pessoa que acompanha a pessoa na Ah, atividade de campo.
né? A Ah, residência é uma parte prática da formação na sim, área da saúde, né? sim. E aí o E, preceptor é o profissional responsável em acompanhar os alunos nessa prática de campo. Legal. e todos já são formados, então é uma aprendizagem, né? É diferente do estágio que são ainda alunos, né? Ah, Todos são tá, formados. tá. Isso. Tem quanto O tempo Alexandre e na o Fernando, prática? É uma pós-graduação, quando eles terminam, são 2 anos. É de o aprendizagem na Alexandre e o prática, são dois Fernanda anos. estão na Inglaterra, Nivemar, então a realidade deles é um pouco diferente, né? É verdade. Apesar de falarmos a mesma língua, né? Quanto Mas tempo de vocês são formado? daí ou são daqui? Nascemos aí. Nascemos aí. Ah, Somos vocês. amigos. Eu e Fernando somos amigos. Ela é estudante de psicologia. Eu convidei ela para participar da roda de conversa anglo-brasileira que eu estou ajudando a Uhum. criar. Ai, Mas ótimo. bacana isso, né? Que tem a prática já como um estudo, né? Eu É, acredito que aqui também tem, né, Alexandre? A prática. tem. Agora, quando ela falou, conectou o inglês aqui com o que É, que seria. eu acredito que aqui tenha Uhum. também. Mas eu já estou procurando um estágio já desde o primeiro ano, assim, eu já quero entrar para fazer algum estágio. Sim. A maioria dos cursos Importante. de psicologia aqui já está nessa pegada, né, da coisa mais prática, nem que seja na observação nos primeiros semestres, né? Então ele tá Olha só. realmente os currículos estão mais voltados para a prática. Que Mas no bacana. caso da residência, é porque é uma pós-graduação, né? Então Ah, eles tá. saem com uma pós-graduação, a residência nessa área que ele fez, e no Conselho de Psicologia eles também têm, eles saem como especialista em psicologia da saúde. Olha. É como se fosse o BACP, Fernando. O CRP Aham. de Brasil, como se fosse o BACP daqui. Ah, ok. Só para ter uma ligada. Para esse eu não conheço. Gente, como no encontro anterior, O Cláudio. eu também preparei uma, O Cláudio né, não falou, Juninho. sim? O Cláudio não falou. Ah, sim, Cláudio, por favor, Ah, ok. se apresentar, Bom, né? colegas, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Cláudio Framoni, alguns aqui já me conhecem, né? Eu sou psicólogo também, graduado na PUC, né? E eu sou um psicólogo generalista. Na verdade, ao longo desses 30 anos de profissão, eu já trabalhei em diversas atuações como psicólogo. Atualmente, né, eu tenho uma levada na psicologia social, eu trabalho com a Unipab, União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, e eu sou psicoterapeuta de grupo, psicoterapeuta individual, eu sou um psicólogo de formação humanista, ok? Atualmente também utilizo as técnicas da hipnose na TCC, né, na cognitivo comportamental. E acredito, né, que essa questão de discutir a saúde, né, nossa, né, dos colegas, como ter estratégias, né, de promoção, né, da nossa saúde física e mental, tendo em vista que, como o Renan disse, é uma profissão que envolve um certo nível de conteúdos que são muitas vezes ansiogênicos e é difícil muitas vezes lidar, um fazer muito solitário em alguns momentos, né? Então vai ser uma oportunidade de muito crescimento participar dessa roda de conversa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falo de Belo Horizonte, ok? Muito bom, Cláudio. Muito bom. Beleza. Bem-vindo. Então, pessoal, eu como no... Ah, sim, pode A falar. gente combinou, Cláudio e Juninho, vamos falar para os colegas, não só, Nívia, todos os nossos rodas são gravadas, o Juninho pode explicar daqui a pouco a razão, mas também a gente combinou porque cada vez vamos ter mais pessoas, né? Então a gente combinou, quando alguém quiser falar alguma coisa, tentar fazer isso com a mãozinha lá na tela. Porque quando é dois, quando é três, ainda dá, né? Mas quando é mais do que três, entende? Acho que vai ajudar a gente a crescer juntos da maneira melhor possível, né? E, obviamente, com respeito. Ok? Então, a mãozinha, quem não souber, é lá embaixo, em português, isso, muito bom. Lá embaixo, em português eu não sei como é, em inglês é react. React. Ok?
Fernanda, eu vou estar pondo no chat algumas coisas, se você quiser olhar, algumas palavras que eles forem falando, com os colegas forem falando, que para poder fazer um link com as nossas inglesas. Por exemplo, o CRP, que a colega Nívia falou, ela falou o conselho, né? Mas eu sabia porque eu já trabalhei no CRP, como se fosse o BACP nosso inglês. Então vou pondo lá, se você quiser de vez em quando dar uma olhada, eu vou estar fazendo o máximo Obrigada. que eu puder. Obrigada, Alexandre. Vai lá, Juninho. Um abraço. Então, eu, como no encontro anterior, eu preparei, né, um esquema inicial, disparador da conversa, e essa coisa minha de professor me fez, dessa vez, construir algo ainda um pouco mais elaborado do que daquela. Eu vou tentar dividir aqui no compartilhamento da tela, que eu acho que agora o meu, né, a minha internet Sim, está mais estável. é. Se vocês verem que o compartilhamento está agarrando demais, vocês falam que eu paro, tá? Ótimo. Mas eu vou tentar compartilhar aqui. Você tem Alexandre, está aparecendo aqui alguma coisa dizendo que você tem que liberar para mim o hosting, compartilhar. né? É só colocar lá, compartilhar para todos ali no. Onde tem compartilhar, tu bota configuração de compartilhamento, aí bota compartilhar com todos. Sim, sim. Ele já virou o host agora, enquanto eu Sim? procuro como compartilho com todos. Obrigado, Neve. Ah, sim. Agora deu. Vocês estão vendo? Agora sim. Muito Ok. bom. Ótimo. Existe som ou é só vídeo ou áudio também, Júnior? Só vídeo. Ok. Então vamos lá. Né? Então, é isso, né? Hoje a gente está pensando em fazer essa discussão, né, da questão da saúde, e aí eu fiz questão de não colocar saúde mental, né? Exatamente para que a gente compreenda que quando a gente fala de saúde, essa cisão, né, entre um corpo orgânico e uma mente não deve, não cabe para a gente, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando numa condição holística da existência do ser humano que compreende mente e corpo numa única experiência existencial aí, né? Então a saúde é uma saúde integral, né? Do corpo e da mente, né? E aí discutir essa questão da saúde passa exatamente por pensar algumas condições, né, da vida e do trabalho das psicólogas, né? Vocês vão ver que eu vou estar sempre tratando a categoria no gênero feminino, né, as psicólogas. Por que eu faço isso? Aqui no Brasil, a psicologia é uma profissão esqueci o termo que a gente fala, né? Majoritariamente feminina. Isso. Né? 80% das psicólogas do Brasil são mulheres. Né? Então, acho que os homens não vão ficar nem um pouco constrangidos, né, da gente tratar a categoria pelo gênero feminino. Né? Então, é por isso que eu faço isso, tá? Então, a gente pensar as questões trabalhistas, né? E a questão da formação, né? E os impactos sociais. Aqui no Brasil, talvez isso tenha mais sentido do que aí na Inglaterra, porque quando a gente pensa a sociedade brasileira, né, a estrutura, né, do Brasil enquanto país, a desigualdade, né, é muito grande, muito grande. E essa condição de desigualdade social
produz situações que impactam, né, na nossa vida, né, direta. Né? E como psicólogos, ainda mais, porque isso impacta nas pessoas que a gente atende e na nossa condição de vida também. Né? Então, são situações aí que eu dividi a minha fala inicial, vamos dizer, nesses 3 eixos. Né? A questão trabalhista, a questão da formação e a questão da estrutura social, né? E da desigualdade social do país. Bem, os problemas trabalhistas, a gente pode elencar aí, né, essas características aí, né, como disparadores dessa discussão da saúde do trabalhador. Né? O salário defasado no setor público, né? Aqui no Brasil, o setor público, que é hoje talvez o maior empregador de psicólogos, paga um salário muito defasado. Né? Se a gente for comparar com outras profissões da saúde, em o mesmo espaço de trabalho, com a mesma função, né, com a mesma carga horária de trabalho, a diferença salarial é uma coisa inimaginável. Né? Assim, um médico e um psicólogo trabalhando no mesmo dispositivo de saúde, com a mesma carga horária, atendendo as pessoas no mesmo modelo de atendimento individual, né? Ali, os médicos recebem aí em torno de R$10.000 e o psicólogo, a psicóloga, recebe em torno de 2.000. Né? O que a gente chama de uberização do atendimento particular, né? A concentração de profissionais na área clínica, desmobilização da categoria, o isolamento profissional, nas apresentações que o Renan citou, o Cláudio citou, né? E a fragilidade sindical. Né? Vamos falar um pouco de cada uma dessas coisas aí. Né? Bem, o salário defasado eu já dei o cenário dele aqui, né? Então a gente não precisa de se ater. Né? Mas aqui alguns dados para a gente entender. Né? 30% é a diferença média do salário do psicólogo no setor público, né? E os valores ideais. Assim, né? Esses valores ideais seriam os valores definidos pela tabela de preços do Conselho Federal de Psicologia. Né? 25% é a redução na qualidade do atendimento do psicólogo devido a esses baixos salários. Né? 50% é o percentual de psicólogos no setor público que relatam insatisfação com o salário. E 70% a proporção do profissional que considera mudar de área devido à defasagem salarial. Você vê o quanto que isso impacta, né, nesse imaginário, né, das psicólogas, no seu cotidiano. Isso que a gente chama de uberização, né, do atendimento particular, né, a gente pode identificar isso a partir de 2 situações muito fortes. Né? Uma é essa ideia do atendimento por demanda, né? Que hoje está ganhando muita força nisso, aqui no Brasil, né? Que é isso, se as pessoas não conduzem um processo terapêutico, né? Elas vão esporadicamente no psicólogo, né, de vez em quando elas acham que deve, e aí não tem a sequência para que a gente possa efetivamente construir uma relação terapêutica, né, e que possa levar a cabo o processo, e aí fica aquela coisa estranha, né? Essa mudança, né, nessa dinâmica da relação, né, acaba impactando muito, né, nessa confiança, né? Porque assim, como não tem uma continuidade do tratamento,
também não tem uma efetividade, né? As pessoas acabam não melhorando. E aí as pessoas acabam começando a colocar a responsabilidade disso na própria psicologia, enquanto ciência, né? Como se a psicologia não fosse eficaz, né? Bem, aqui eu passei muito rápido, né? Então, assim, essa concentração na área clínica, né, acaba também produzindo uma outra situação que é muito desgastante, né? Que é a construção das plataformas, né? Então, assim, muitas psicólogas formando e se direcionando para a prática clínica individual no consultório, né? E para conseguir garantir a sua permanência no mercado de trabalho, elas acabam se associando às plataformas de atendimento, né? E isso produz esse esvaziamento de outros campos onde a psicologia poderia estar atuando, que poderia ser, inclusive, campos mais de maior segurança para o psicólogo trabalhar, segurança no sentido mesmo assim, de dar para ele mais respaldo, mais respiro, né? E aí, essa coisa da solidão da nossa prática clínica, né, acaba produzindo essa desmobilização da categoria, né? Cada um entra para o seu consultório e cada um começa a entender que para que ele exerça a sua profissão, ele precisa apenas dele mesmo, né? E isso acaba tirando da psicóloga uma certa consciência de classe, né, que faz com que a gente nos fortaleça, né, na nossa prática, no que a gente apresenta enquanto disposição para remuneração, né? Na prática clínica, a gente vê isso acontecendo de uma forma muito forte, nessa clínica particular, quando as pessoas simplesmente não respeitam a tabela do conselho e começam a fazer, né, uma cobrança bem abaixo da tabela para garantir que pessoas a procurem e façam o seu processo, né? Isso amarra muito com essa coisa que eu falei da desigualdade social do país, assim, uma gama de pessoas com, né, uma renda muito pequena que não teriam condições de bancar um tratamento particular nesse parâmetro, né, de pagamento que o conselho coloca como adequado, e aí seriam pessoas alijadas, né, desse mercado aí, né, de atendimento particular. E aí a estratégia das psicólogas é exatamente diminuir o preço. Com esse isolamento social, né, o que acaba acontecendo? As psicólogas ficam sem uma rede de apoio, né? Ficam sem ter um lugar onde dividir as suas próprias angústias, né, as suas dificuldades, né? Quando elas precisam disso, elas têm que se submeter a uma supervisão paga, né? O que já complica ainda mais, porque como elas estão ganhando pouco, porque elas mesmas precarizaram, né, o rendimento delas, diminuindo o valor do que elas cobram, elas também não têm condição de pagar uma supervisão, né? Isso tudo vai produzindo, né, o que o Cláudio chamou desses comportamentos de ansiedade, né, uma angústia, né, e é isso. Bem, logicamente, se a gente está falando de uma categoria que está fragmentada, que não está, né, consciente da sua condição de categoria, quem paga o preço disso? O sindicato,
né, que seria uma outra esfera que poderia, se bem organizado, forte e potente, lutar por melhores condições, né, por salários mais dignos no setor público, né, mas é um sindicato muito fragilizado exatamente porque a categoria não compreende a importância do mesmo, né? E aí aqui alguns dados, né? Em 2000 começam a se formar os sindicatos de psicólogos, né? Com uma representação muito baixa, mas você vê como é recente, né? Em 2010, a diminuição da adesão dos psicólogos no sindicato, né, é brutal. Assim. Se ela já era pouca, em 2010 cai a adesão. Em 2020, né, a precarização do trabalho e a falta de mobilização fica evidenciada, né, nessa fragilidade sindical. Assim. Bem, aí a gente vai para a formação. Né? Esses elementos aqui da formação, a gente vai falar deles aqui pontualmente aqui. Né? Primeiro, né, um grande equívoco. Muitas pessoas procuram o curso de psicologia porque querem resolver os seus próprios problemas. Né? E aí elas acabam fazendo um caminho errado, né, equivocado. Porque quando eu quero resolver os meus problemas, eu devo procurar a terapia e não o curso de psicologia. Isso faz com que a gente tenha, já no início da formação, pessoas fragilizadas, né? Porque estão num espaço que não era aquele que elas deveriam estar. Né? Elas deveriam estar num espaço terapêutico. E aí elas foram fazer o curso de psicologia, o que pode, inclusive, agravar, né, as questões que elas têm mal resolvidas com elas. Né? É verdade. E um outro grave problema, né, nessa questão da formação, que no primeiro momento pode parecer uma vantagem, mas ele se torna um problema, que é a expansão dos cursos de psicologia no país. Né? Porque a expansão desses cursos, junto dela veio a queda da qualidade na formação. Né? Muito desses cursos ligados a grupos grupos empresariais da educação, que estão muito mais preocupados em fazer do processo de ensino-aprendizagem, né, uma ferramenta de produto mercantilista, né? E aí alguns dados também que a gente precisa estar atento. Né? 30% o aumento de número de instituições de ensino de psicologia nos últimos 5 anos. 30% em 5 anos. 50% é a queda da qualidade conforme a avaliação do MEC. 40% aumento na taxa de evasão de estudante de psicologia. Amarra um pouco com aquilo que eu falei, né? A pessoa entra no curso e durante o curso começa a perceber que não era aquilo. Né? 70% sentem-se despreparados para o mercado do trabalho. Né? Então as pessoas formam e percebem que não estão prontas para trabalhar. 60% a percepção da falta da prática durante a formação. A gente estava falando aqui, né, da importância desses espaços mais práticos, né? Mas vocês veem que ainda, né, mesmo, né, com um avanço aí, né, dessa relação de situações mais práticas, né, matérias extensionistas, mais estágio, residências, mas ainda assim estamos longe de conseguir preparar bem os psicólogos aí, né? E aí a gente entra, para encerrar aqui a minha fala inicial, nesse terceiro eixo de complicador, né, para a gente pensar a saúde,
né, das psicólogas no Brasil aí, acho que mais especificamente, acho que talvez Alexandre e Fernanda vão trazer alguma contribuição nesse sentido. Na Inglaterra, esse último eixo não seja tão impactante como aqui no Brasil, né? Mas dentro desse eixo social, eu fiz um marco, né, que é a pandemia. Né? A pandemia, e aí eu acredito que isso sim se aplique também à Inglaterra, a pandemia realmente trouxe uma outra realidade, né, para as pessoas. Né? E aí algumas referências dessa nova realidade. Né? Um aumento significativo nos casos de ansiedade e depressão, a mudança da abordagem terapêutica com a adaptação aos formatos online, né? Então, essa mudança, a necessidade de atendimento online, né, acaba criando também uma nova situação que as psicólogas precisam de se readaptar na sua prática, e isso produz um desgaste, produz uma insegurança. Né? E o reconhecimento da importância do autocuidado, que fez com que muitas pessoas procurassem a psicologia. Né? Então, esse aumento da demanda, que por um lado poderia parecer assim muito bom, no sentido de que agora a gente tem, né, mais trabalho, mas exatamente esse foi o problema para a gente ter mais trabalho. Né? Porque mais trabalho, no nosso caso, é mais desgaste. Né? O atendimento psicológico ele é sempre desgastante. Né? Aí é que a gente fala desses avanços dessas tecnologias também, né? Eu não vou ficar me prendendo muito neles, mas a gente entender, né, que toda essa coisa da chegada da IA, né, da internet, os desafios éticos que isso nos remete, né? Isso tudo também, outra vez, né, nos coloca em uma situação de desconforto, porque o novo produz um desconforto, o desconforto traz insegurança, medo, né, ansiedade, e, por fim, né, a desigualdade econômica e a vulnerabilidade social. Né? Uhum. Reconhecer essas disparidades afeta diretamente os grupos e, evidentemente, que afeta também a nossa prática, porque os problemas que surgem por conta dessa desigualdade são problemas muito complexos e muito intensos. Né? Violência, o feminicídio, né? O racismo, né? E por aí vai. Né? Então, não vou me ficar prendendo também muito, porque, né, acho que já falei demais aqui, a gente precisa de circular a fala. Né? Então, era um pouco isso aqui que eu pensei em apresentar para a gente, inicialmente, disparar a conversa. Né? E aí agora. A Nívia tinha, obrigado, Renan. A Nívia tinha posto a mão para cima. Oi, oi, era assim. Assim, essas questões que você traz, elas são questões, infelizmente, não são atuais, mas são persistentes e têm piorado muito, né? Quando se fala das defasagens no setor público, a gente precisa avançar para uma outra discussão, né? É a discussão da participação das psicólogas nas equipes multis em saúde, por exemplo. Nós temos portarias que falam que é tipo assim, é bem-vinda a psicóloga, mas se não tiver, a gente bota um assistente social, a gente bota um enfermeiro, né? Elas não dizem dessa forma, De mas na acordo. prática isso funciona assim, tem funcionado assim, né? É, quando você coloca a questão da saúde mental, a gente tem um paradoxo hoje, né? Dentro da saúde como um todo,
o investimento em nível de profissionais da saúde mental é de 1% da saúde total. E esse 1%, nós psicólogos não estamos lá. Nós somos bem menos, estamos, mas no quantitativo bem menos. E em muitos cantos nós nem estamos, né? E isso fala muito, né, do projeto que Paulo Freire colocava que a educação não é um problema, né? Ela é um projeto. Então, isso fala muito desse projeto social político do Brasil, né? E a importância que, enquanto psicólogos, quando você coloca, já, não sei se eu já estou pulando, quando você coloca lá na questão da classe, as psicólogas não têm uma, em forma geral, elas não têm uma consciência de classe. Cada um por si, Deus contra todos. Então, nos Doutor, grupos de psicologia, de forma geral, a gente vê muito uma forma violenta de reação, né? Um desconhecimento total, né, do que é o papel político da psicologia, né? Do que é os sistemas conselhos, por exemplo, eu estou dentro dos sistemas conselhos, né? Aqui no Ceará eu estou na presidência, no segunda gestão. Então, assim, o quanto as pessoas não conseguem entender o compromisso social da psicologia. Não conseguem. E não é algo simples, não. É algo muito mais complexo, né? Então, quando você fala do setor público, e assim, eu estou no setor público há 15 anos, né? Um pouco mais de 15 anos, e assim, é muito complicado, gente. Porque as vagas, inclusive, para concurso, né? As nossas vagas são sempre menores. O concurso que eu fiz lá atrás, em 2006, nós tínhamos 23 vagas para psicólogo, 78 para enfermeiro, né? tá? Para compor as mesmas equipes de saúde mental. Olha que disparate. Hum. É um disparate. Sem contar que há 20 anos o Estado de Ceará, o governo do Estado de Ceará, não fazia concurso para a área da saúde. Na Nossa. verdade, para psicóloga, nunca tinha feito antes dessa data, Nossa. né? As psicólogas que tinham até então na Secretaria de Saúde, que eu sou concursada da Secretaria de Saúde, lotaram no hospital, né? As psicólogas que tinham até então eram cargos de indicação política, na época que não tinha obrigação de concurso, ou de órgãos extintos do Estado, e que vinham da educação, vinham de outras coisas, né? E que estavam soltas, assim, dentro dos hospitais, e sem saber o que era psicologia hospitalar, isso que é verdade. Até hoje, muitas delas não sabem, né? E muitas das que estão entrando também não sabem, porque estão com a visão cada vez mais limitada do que é saúde, né? Então, a gente precisa também perceber qual o impacto disso, né, dentro da própria saúde da psicóloga que está dentro desse contexto hospitalar, né? Ano passado, eu coordeno o serviço de psicologia lá, e ano passado elas se recusaram, a equipe se recusou a qualquer comemoração do Dia da Psicóloga dentro do hospital, porque normalmente a gente faz palestras, né? Faz, enfim, faz vivências, mexe com pouco a equipe, né? Fala de saúde do trabalhador. Dessa vez ela disse se recusar, a gente quer ser cuidada, né? A gente precisa desse espaço agora para nós. E realmente eu parei o serviço, chamei um pessoal do Quatro Varas, que é do projeto de saúde mental aqui, né? Do conhecido, inclusive, mais fora do Brasil do que dentro, né? Vocês que estão aí, que é do Adalberto Barreto. Então, a gente trouxe para fazer escalda-pé, para fazer relato, trouxe uma outra psicóloga de fora para falar, né, sobre essa figura do cuidador, como é o Kiron, né? O cuidador ferido. Então, assim, e foi isso. E assim, todas as outras categorias trabalharam de outra forma, né? E quando eu vejo algumas propostas que eu lanço, eu disse, gente,
como a gente está adoecido mesmo, sabe? Está desmotivado, né? Por quê? Porque o que você está chamando de uberização aí, dentro aqui da Secretaria de Saúde, eu acho que não é nem uberização, acho que é não sei nem que nome que dá, de tão nojento. Nós temos hoje cooperativas de saúde, mesmo estando lá na lei, que essas cooperativas, elas não podem, esses profissionais não podem desempenhar função fim, a psicologia é função fim, né? Do cuidado, da assistência. E Uhum. estamos lá, né? Estamos hoje com a maior parte do quadro, ainda, mesmo com o concurso público tendo sido aberto, ainda estamos com a maior parte do quadro é, de cooperadas. E detalhe, a briga da psicologia aqui é muito grande, porque nós temos uma cooperativa só da psicologia, que é a Copsic, que está sendo ameaçada o tempo inteiro. Olha o contraditório, né? Por quê? Porque as outras, que abarca todo mundo, né? Todo o resto, que a gente tem ainda na nomenclatura, nível superior não médico, tá? A gente tem isso aqui dentro da Secretaria de Saúde, né? É ridículo isso. E aí é no mínimo ridículo. E aí essas meninas, essas psicólogas, elas estavam há 10 anos trabalhando com o mesmo valor da carga horária. E na nova licitação, com a nova lei, que tanto faz você contratar uma pessoa como uma caneta, são os mesmos critérios. Então, na nova lei, eles diminuíram o valor, tá? Então, elas passaram a trabalhar mais horas para ganhar menos e ser exigida cada vez mais, porque essas demandas espontâneas têm que surgir. Na hospitalar, a gente já é conhecido como apaga-fogo, né? A bobeira. E quem se recusa a isso é porque não quer trabalhar, entende? Então, tem uma questão aí maior que a gente precisa, né? Quando eu coloco, você falou aí a questão do sindicato, né? Aqui, o PSIM de ano passado fez 30 anos. Eu fui para a comemoração na Assembleia, foi muito bonita, sabe? Mas a gente não tem 30 sindicatos. A gente tem um grupo de WhatsApp do sindicato que tem mais de 500 psicólogas. A gente tem lá dentro psicóloga dizendo que se eu ganhasse melhor, me sindicalizava. Mas é a mesma que exige do colega que está lá sem ganhar nada, né? E sendo atacado o tempo inteiro, que ele trabalhe para melhorar a carga horária dela, entendeu? Que trabalhe para melhorar como é o piso, né? Sabe? E Uhum. assim, a gente precisa começar a discutir isso entre nós. Quando o Rinaldo fala assim, a maior parte dessas psicólogas que estão estudantes, elas precisavam estar se tratando. E quem está fora também, né? Porque o que é que a gente vê? A gente vê cada vez mais, desde o primeiro semestre, práticas, né? Práticas, práticas. Mas a gente não vê, do primeiro ao último semestre, eu até coloquei, desenvolvimento de competências, de habilidades para, entende? A gente fala muito do trabalho terapêutico, mas nenhuma formação exige esse trabalho terapêutico. Nem sei como é que faria isso, tá? Mas para mim é tão óbvio, mas é sobre o óbvio que o Darcy Ribeiro falava, né? Não é tão óbvio assim. Então, É. a gente precisa discutir mais formação, né? Aquele ato que tem entre os conselhos de classe, né? Os conselhos regionais e federal as universidades, a gente precisa estar unindo mais, porque assim, a impressão que eu tenho é tipo assim, a universidade gera o filho, né? Fica lá, gesta por 5 anos, aí depois joga no mercado de trabalho, aí diz assim para o conselho, toma que o filho é teu, né? Então agora tu se vira, ele está aí, né? Tu se vira aí para ele trabalhar de forma ética, sabe? Para ele ter todas as técnicas, agora não tem mais nada a ver com isso, né? Uau. Entende? Então, a gente precisa, do mesmo jeito que a gente fala que, ai, não, questões sindicais, eu também não tenho nada a ver com isso. Só que a gente está lá com psicólogo também. Como é que a gente não tem nada a ver com isso? Como é que a gente admite, né, é, algumas situações que são para lá de insalubres? E olha que eu não estou falando só
de salário, não, porque isso já é muita coisa, mas tem o impacto disso no seu dia a dia, né? Quando você vê psicólogas colocando, você vê concursos abertos, que agora tem muitos editais abertos por conta da lei, né? Da psicologia e a serviço social dentro das escolas, né? Por conta das portarias, então tá tendo aí mais concursos, né? Mas a gente vê, sim, um nível de precarização. Aqui mesmo o Conselho já chamou alguns, né? Alguns, muitos a gente já oficiou, mas assim, tentando fazer dentro da medida da legalidade do que é possível. Mas é assustador, gente. A gente não compreender, sabe? E aí, no final das contas, a gente passa 5 anos dentro da faculdade sem entender como que funciona a psicologia, para que é que ela se presta mesmo, né? Para que é que ela, qual o sentido dessa psicologia dentro da sociedade, o compromisso, que reparações a gente tem que fazer desde a ditadura para cá, onde a gente foi, né? Profissional, fomos regulamentados dentro de uma ditadura, então quantas reparações temos que fazer, mas quantas de nós, psicólogas e psicólogos, ainda estão presos, né? A coisa muito do isolamento, né? Que você colocou, porque acaba se desconecta, pronto, e aí é uma selva de pedra, né? Cada um por si. E essa desmobilização interessa a quem? Porque a categoria não é, né? Então a categoria ela vai para as redes sociais e ela xinga desrespeitosamente conselheiros, sindicalistas, né? Pessoas que elas deviam estar procurando. Vamos aqui, vamos bater na porta aqui do conselho ou do sindicato, vocês estão precisando. Vem que eu tenho umas sugestões, ninguém vem com isso, vem com aquela história do super pai, né? Que eles precisam, tá? Que essas parece que só tem conselho, sindicato, sei lá, para lutar, você não se implica. Aqui no Ceará, a gente conseguiu um projeto de indicação do PIS e das 30 horas, jogou para a categoria, botou, e o que é que acontece? Nada, ela não se mobiliza. Só diz, e aí, quando é? Vocês falam muito e cadê a. Eu disse, gente, tá difícil. O governador não vai assinar assim. Mas, enfim, é isso. Minha bateria tá acabando. Deixa eu colocar aqui. Beleza, filho. Mais alguém, gente, quer contribuir, conversar? Sim, eu dou um pause aqui na minha comida. São 2h15 da tarde aqui na Inglaterra. A vida aqui começa cedo. Eu paro aqui de mastigar. É, eu vou pegar um pouco daquele título seu, não do título, daquela primeira parte que você falou, Júnior, que é a parte que não é só mental. Eu vou falar um pouco dessa parte. Eu, na minha clínica, para a Nívia e para o Renan, a Fernanda conhece, esse é o meu consultório, Nívia e Renan. Legal, Os outros colegas já conheciam. muito bom. É, e o que eu falo com os clientes, né? Aqui, o que eu falo aqui na internet, quando faço sessão online, virtual, é realmente do self-care. Self-care, o autocuidado, né? Cuidado próprio, self-care. Agora Hum, também não dá para poder ser hipócrita. Porque como é que eu falo, né? Para eles terem esse self-care, a importância, né? E dou exemplos, e dou techniques, e dou estratégias, e sugiro, né? Se eu próprio não faço isso para mim. Então, hoje, por exemplo, hoje, literalmente hoje, antes do nossa reunião começar, eu estava fazendo 5 quilômetros de corrida. Porque eu sei que faz bem para minha saúde mental, minha saúde física, até emocional, né? Eu estava correndo e sem isso dúvida. é para mim uma das formas eu cuido da minha saúde de diversas maneiras. Eu comprei esse instrumento que a gente tentou tocar, os colegas chegaram depois. Eu e Cláudio vamos tentar organizar o som na próxima vez, não é isso, Cláudio? Esse som, esse instrumento que dá Vamos tentar, Fábio. vamos tentar. Dá um som, dá uma música meditativa, eu chamo de saúde minha espiritual, né? É uma forma de eu conectar com o universo. Eu participo
com uma pessoa, de repente a pessoa não quer que fale, mas eu participo com uma pessoa é, é, de um grupo espírita. Então, é uma forma de eu também estar conectando e me alimentando e me reabastecendo da saúde espiritual, né? Eu também foi muito emocional lá, mas a saúde espiritual. Então, é importante não só a gente falar para os clientes, mas em inglês a gente tem uma frase, não sei se a Fernanda conhece essa, em português vocês me ajudam. We need to practice what we preach, né? A gente tem que praticar o que a gente fala, né? Practice what you preach. Não adianta ficar só falando para os clientes, né? Você próprio tem que ser um espelho para essa mudança já interna em você, né? Então, às vezes, eu até abro para os clientes, tem essa disclosure, self-disclosure, a palavra em português vai ser Autoabertura. thank you very much. Né? E falo, olha, como é que está a sua saúde física? Ah, né, desmotivada, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu me senti muito bem dessa forma. Vamos buscar outras formas que você consiga sair um pouco do seu quarto depois de 5 dias dentro do quarto, né? E a gente vai buscando dessa forma, tá? O tempo está curto, falta 10 minutos para essa reunião acabar e com certeza os colegas querem falar bastante. Eu vou parar por aqui. Abraço. Estou presente, mas estou aqui com o vídeo desligado. Mais alguém, gente, quer falar? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, né? Realmente, tudo que foi explanado, né, com relação à forma como nós profissionais estamos vivenciando, né, o exercício da psicologia no Brasil, né, porque aqui, na verdade, nós temos aí dois contrapontos, né, é Brasil, é Inglaterra nesse momento, e a realidade brasileira realmente ela é muito adversa e precisa ser revertida com um nível de mobilização profissional, de conscientização profissional, né? A questão da formação, né, desses profissionais que vão chegar no mercado, para que eles, entendendo a realidade, né, da inserção da sua profissão, possam ser mais comprometidos, talvez, com o fortalecimento, né, daqueles mecanismos que vão valorizar a nossa categoria. A referência que eu tenho é que a remuneração brasileira do psicólogo deveria ser, no mínimo, de 5 salários mínimos por uma jornada de 20 horas semanais. Isso era uma discussão que vinha, né, e que parece que, inclusive, houve até um encaminhamento de uma votação, né, quanto ao salário mínimo do psicólogo, né, na Câmara, não é isso? E eu não sei realmente qual foi o desdobramento disso. Na verdade, eu ainda não sei, na prática, como é que isso se revela, porque no mercado ainda não aconteceu, né? E acho também que é uma questão muito séria, porque eu lembro quando foi estabelecidas as bases, né, do Programa Saúde da Família, né, e que a odontologia chegou, acho que uns 10 anos depois, né? E hoje, né, as práticas integrativas, o trabalho do psicólogo, parece que está sendo aos poucos inserido dentro do planejamento, né, do programa Saúde da Família, né? Mas sabemos que a cobertura é muito tímida diante da demanda social, da demanda de atendimento que existe. É um processo histórico, como eu já estou aí com 30 anos de profissão, eu não sei se realmente eu vou chegar a ver a consolidação disso. Eu acredito que não, né? Eu acho que as novas gerações de profissionais elas têm um desafio hercúleo, né, para poder realmente nos ajudar, né, a nos posicionarmos dentro da saúde pública mais valorizados, né? Bom, de qualquer forma, eu acredito, né, que o trabalho que realizo como psicólogo ele está baseado em 4 pilares, que é o biopsicossocial espiritual, né? E eu até brinco com as pessoas, né, que cada um vai buscar o seu processo aí para se manter saudável ao longo do tempo. Acho que sim, a atividade física é muito importante, né? Eu sem o meu Pilates eu estou roubado, né? Então eu tento, na medida do possível, ter disciplina para isso. Eu não gosto de fazer atividade física, mas ela é um remédio para mim. Eu preciso fazer, né?
Então, acho que é aquela fase da maturidade também, né? Que a gente vai fazer o que é preciso, não o que a gente quer, né? E acho que a atividade física é fundamental, mas eu estava ontem numa palestra, né, num grupo da psicologia social, e que eu estava brincando, né? Eu estava falando com as pessoas que quando eu recebo um cliente no meu consultório, eu pergunto para ele qual que é a religião dele, se ele tem fé, né? E quando ele fala que não tem nenhuma, eu cobro mais caro, né? Eu brinquei com o pessoal, né? Porque eu acho que essa questão, né, da nossa fé, da nossa religiosidade, claro que fazendo um contraponto com todo esse processo histórico que nós estamos discutindo aqui, que é inegável, mas eu acho que a fé também é uma forma, né, a vivência da espiritualidade, eu acho que é uma forma também de certa, é uma forma que nos ajuda a nos mantermos relativamente saudáveis nesse ambiente, não é tão difícil hoje da vida, né? Dos confrontos que temos que ter. Então, eu acredito nisso. Eu acho que, já que o tema é a saúde do psicólogo ou da psicóloga, né, eu acho que o paradigma é esse: é biopsicossocial espiritual. São as 4 dimensões que, cuidadas, ajudam a gente a continuar na carreira, ajudam a gente a continuar fazendo esse trabalho, que é relevante. E eu quero já aproveitar me despedindo, né, do grupo daqui a alguns minutos. Eu sei que a gente tem um limite de horário aí, mas eu acho que essa conversa nossa é uma conversa que renderia mais muitos encontros no mesmo tema. E fiquei até me perguntando se a gente não poderia avançar nesse mesmo tema no próximo encontro. Ok? Fica como sugestão. Então, eu vou pedir licença aqui para fazer um fechamento aqui, por conta do tempo, exatamente já pensando no próximo encontro. Porque eu acho que o Cláudio traz aqui uma dimensão, o Alexandre também falou disso. As coisas estão amarradas, mas é preciso que a gente faça uma discussão talvez mais detalhada e mais rigorosa sobre essa Objetivada. questão do espírito. Oi? Objetivada, eu gostaria de dizer. Sim, ótimo, isso mesmo. Sobre essa questão da espiritualidade, entende? Falo isso porque realmente eu também, né, falei, sou doutor em ciência da religião, tenho várias pesquisas nessa articulação da psicologia da religião, da fenomenologia da religião, né, e discurso sobre a espiritualidade. Sou um dos precursores dentro do Sistema Conselho dessa discussão. Aqui em Minas, enquanto a gente teve na gestão, a gente tinha a comissão de psicologia, laicidade, espiritualidade, religiosidade e outras tradições. Fizemos muito trabalho, publicamos muito, construímos muito material. Então, assim, é um tema que me é muito caro, né? E dentro do Brasil, outra vez, né? Não sei, Alexandre e Fernanda, se essa realidade se espelha aí, mas dentro do Brasil, quando a gente traz a questão da espiritualidade, ela tem que ser traga com um cuidado muito grande por conta do direcionamento que essa questão ganhou dentro da psicologia e dentro da sociedade brasileira. A questão que eu falo do impacto de grupos religiosos fundamentalistas, né? Uhum. Dentro da política, dentro da psicologia, da ciência, né? E que fazem com que a temática da espiritualidade às vezes se confunda, né, com um discurso fundamentalista, religioso, um discurso meio estranho, né, de apropriação, né, da psicologia, da ciência e da política para uma doutrinação a um modelo de vida, né, conservador. Um modelo de captura, né, Juninho? Exatamente, né? Então, a minha proposta é que o próximo encontro seja sobre a questão da espiritualidade, da relação da espiritualidade com a psicologia, né? Algo nesse caminho. O que vocês pensam? Eu gostei que você já começou falando de saúde mental, abrindo para a saúde como um todo, né? E depois você veio trazendo a sua participação, sua palestra. Eu achei que foi muito importante, foi muito bom te ouvir. Você podia talvez até disponibilizar para nós, a gente podia talvez compartilhar os nossos e-mails e você disponibiliza, né? Não sei, alguma coisa assim para a gente poder
rever isso novamente. Rever novamente já é um pleonasmo, desculpa, né, gente? Mas eu gostei muito da Nívia Mara falando, né, da experiência dela, da vivência dela lá no sistema público, né? Eu fiquei um pouco calado porque eu estou no sistema privado, né, só na clínica, né? Mas eu estou sempre trabalhando como psicólogo social, estou trabalhando com entidades o tempo inteiro, então eu gosto muito dessa discussão. Mas eu senti necessidade mesmo da gente poder já objetivar, já apontar um pouco mais em quais áreas a gente vai aprofundar, né? E com certeza a espiritualidade, é super importante da gente lidar, né? Eu pensei, quando eu vi o tema lá no início, a gente trabalhar com a nossa saúde mental entre nós colegas, meio que falando mais um pouco, não do nosso contexto, mas da nossa experiência íntima, da nossa experiência pessoal, da nossa vivência, até em relação a nosso Pilates, Framone, e a nossa cerveja, e a nossa caminhada, e os nossos meios de lidar com essa exigência nossa de cuidarmos da nossa saúde, né? Agora há pouco eu fiquei sabendo que um colega faleceu de parada cardíaca, né? Então, assim, o tempo inteiro Eu tô mais nesse ponto aí, Renan. é, Eu tô mais tô nesse querendo pegar ponto por essa aí. parte, assim, né? Você fez essa caminhadinha de 5 quilômetros aí, já me deu uma inveja doida, né, A Alexandre? inveja E aí, danada, né, meu Deus? então a gente precisa mesmo, né, pensar em como é que a gente consegue, o psicólogo, mobilizar mais pessoas para tratar da própria saúde e expandir essa ideia, né? Até saindo um pouco dessa pegadinha, né, dessa captura que é a polarização, que é a política, né? Que é o mundo atual das guerras, né? Vamos juntos, gente. Bom, vai Pois é, lá. parece que nós temos aí duas propostas de temas para o nosso próximo encontro. A primeira proposta foi que continuássemos avançando mais um encontro nesse tema da saúde, né? E a segunda proposta é a do Juninho, onde o tema muda e passa a ser a questão da espiritualidade, né? Na vivência do trabalho do psicólogo, né? A importância dessa espiritualidade. E aí, se algum outro colega tiver mais alguma proposta de O Nívia tá com a encaminhamento de mão. tema, né? Ok. A Lívia está com a mão levantada. E, ok, desculpem, eu não fiz isso, eu estou meio indisciplinado com Tudo essa bem. mãozinha aqui. Tá tranquilo, Flamone? Não, mas pode concluir, conclua. Então, aí quer dizer, então são dois temas, né? E eu acho Sim. que a gente precisa ver se há mais algum outro tema proposto e vamos decidir entre nós aqui qual seria o nosso tema do nosso terceiro encontro, ok? Do nosso quarto encontro, ok? Isso. É isso aí, É, gente. não sabia que era o terceiro encontro. Eu prestei Ah, atenção só agora, viu, Renato? Quando eu fui e da discussão de vocês, eu fui ver o convite, né, que você mandou. sim. E, e assim, é Cláudio, né? Cláudio, eu não acho Cláudio, que são temas contraditórios, não, tá? Eu acho que a gente está falando de aspectos da mesma coisa, porque a espiritualidade, como o próprio Alexandre colocou aí, ela faz parte do cuidado da saúde dessa Sim, psicóloga, sim. né? Então, está tudo muito junto, né? É porque a gente tem, desculpa, sem querer ofender ninguém, mas às vezes a gente tem um pensamento tão cartesiano que parece que as coisas precisam estar em blocos, né? A saúde precisa estar aqui, a espiritualidade precisa estar aqui, isso aqui e aqui, entende? Quando a gente fala de saúde, e principalmente a gente está falando de saúde do profissional que cuida, né? Por excelência, é a sua missão cuidar dessa saúde das pessoas que estão adoecidas. Só que ele está adoecendo, gente. A gente tem psicólogos que estão se matando. E a gente tem psicólogos que estão matando os outros sem saber É. Então, também, a gente está falando da né? saúde Então, nossa. É nossa, nós seis. isso, isso. E outros. E o que a gente pode fazer com isso? Acho sim, sabe? A questão da espiritualidade, com todos os cuidados que precisam ser dados, né? Ela precisa aparecer, até porque a gente precisa sair desse modelo biométrico mesmo, né? E ver essa espiritualidade dentro da prática de cada um, que é o que o Renan fala, né? E como que eu vivo? Porque assim, eu posso viver minha espiritualidade
ouvindo uma música, frequentando né, tendo uma religiosidade, mas eu posso viver minha espiritualidade, sabe, Renan? Numa cerveja que eu tomo, numa dança que eu faço, né? Eu Sem vejo dúvida. essa espiritualidade de uma forma, sabe, mais ampla, mais complexa, inclusive, do que porque a gente, essa coisa ainda que a gente liga sempre à espiritualidade, mesmo que a gente diga que não faça, mas parece que na nossa construção da nossa subjetividade aí a gente sempre liga a uma questão única e diz, né? E assim, e um perigoso caminho que é da religião, né, Reinaldo, como você já colocou, é perigoso, né? Porque a espiritualidade é mais do que isso, né? São duas coisas Sabe, diferentes. às vezes não, não é falar, é exercitar. Agora a gente precisa sim, entre nós psicólogos, falar de todas as formas, falar línguas diferentes, falar numa canção, numa poesia, sabe, no teatro, né? Assim, eu acabei, na hora da minha apresentação, fui explicar mais o que era, mas eu sou psicodramatista, né? Sou professora de psicodrama também, né? Que Da bacana. pós. Legal. E eu sou uma mulher que deficiente física, né? Sou cadeirante, né? Faço uso de cadeira de rodas. Então, assim, tem uma militância aí. Renan, eu não trabalho só no SUS, eu tenho mais de 30 anos de clínica e eu tenho uma clínica multiprofissional que uma amiga minha diz assim: Nívia, tu não era para ser dona de clínica, o povo não pensa desse jeito. Eu disse: eu não sei se é eu que estou pensando assim, né? Ou se é o povo que está aí numa perspectiva neoliberal, que não é a minha pegada mesmo, Que né? bom que você está com a gente, viu, Nívia? Obrigado por estar conosco. Muito bom, Então, muito bom. assim, eu faço, assim, eu tenho militância aí na questão da pessoa com deficiência há anos, inclusive por ser essa pessoa e por ter levado muito tempo para me identificar como também, né? Então, e aí fala de outras questões Sim. e fala da humanidade que a gente precisa ter enquanto psicóloga, sabe? Que a gente às vezes perde, a gente fica ali. E algumas teorias, sem recriminar nenhum, porque eu acho que não tem uma melhor do que a outra, assim, né? Falando de uma forma geral, mas às vezes a gente fica num patamar assim a mais, né? Não, a gente tem algo a mais, como quem está sendo cuidado, seja individual e grupo, amo trabalhar em grupos, né? E que isso faça diferença. Então, assim, é só um pouquinho, sabe, Rinaldo, desculpa aí que eu tô passando do tempo, mas só um pouquinho para estar me apresentando, né, também, que acabou meio. Eu passei mais tempo explicando, ali, tentando explicar o que era residência do que falando mesmo de mim, Tudo né? bem. Sou mãe, sou casada, adoro gatos, toco violão, Ah, né? E acho que a gente constrói através da arte, da relação mesmo. Quero chegar no nível do Moreno quando ele diz que ele quer fazer uma terapia de uma única sessão, sabe? Mas Nossa, demais, né? Esse conceito. é, e de não atrelar desta demanda, porque eu vivo isso na pele, sabe? Essa demanda esporádica. O ambulatório que eu atendo no SUS é desse jeito, sabe? Uhum. Muita briga para estar tentando transformar isso aí, mas está complicado, né? Porque vai, avança, as políticas de HIV estão retrocedendo muito, mas enfim, isso é uma outra história. E é isso, gente, né? Desculpem isso, eu falei demais. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa continuar, porque eu tenho uma agenda bem complicada. Adorei quando eles, esse sábado eu tenho livre, né? que bom, que bom. Mas, Vai ser assim, que sempre, bom. Nívia, ao terceiro sábado do mês, Renan e Nívia, que não sabem, Fernanda. Terceiro sábado do mês, 10 horas do Brasil, ok? Já está Mas eu vou bocado, já está precisar do agendado? lembrete da turma aí, porque senão chega o terceiro sábado, vai o terceiro sábado e a gente se perde, né? Já está Por agendado favor. até final do ano. Temos Nívia, Fernanda e Renan. A gente tem um grupo de Zap, então vocês poderiam disponibilizar aí para o Alexandre o telefone de E eu vocês, adiciono. porque ele adiciona vocês no nosso grupo de Zap, e aí todo esse material, Renan, a gente coloca no grupo do Zap. Que Só lindo. não tem jeito de pôr o gravado que não cabe.
Aí o gravado tem que ser através de e-mail. pelo e-mail. E seria prudente, então, que todo mundo deixasse aí o telefone e o e-mail de contato, que aí a gente vai amarrando essa rede, Isso, vamos vamos colocando aí tecendo no essa chat. rede, né? Né? E trazer Eu novos tô, colegas, e trazer, convidar novos colegas para esse encontro, né, gente? Exatamente. é, eu tô, Se o meu ficou aí separado, dá para entender, Renan? Eu estou tirando Dá foto sim, aqui. claro. Ah, tá. Não, é porque eu comecei só com aí, ele disse, bota, né? Já Eu entrei junto, né? Desculpe que eu foi. invadi a sua mensagem. Mas dá certo, né? Dá para entender aí. Acho que pelo nome, né? Vou tirar foto e mandar já no WhatsApp grupo e não mandar no PUC grupo. Não resolvemos ainda a temática e já são 20 para as 20 para as 11. Resolvemos, não. A eu temática é entendo, saúde. eu penso que dá para amarrar, eu penso igual a Nível Ah, Amara, então dá que para bom. Então amarrar pronto. a ideia do Renan com a Pronto. ideia, com a minha ideia, a gente Isso. colocando um tema, porque assim, né, tem que ter um título, né, para a gente fazer o Sim, cartaz de divulgação, essas coisas. sim. E aí eu estava pensando no título assim, né, a experiência de espiritualidade das psicólogas como estratégia de saúde. Mas aí Né? vai E aí eu resumir naquela, Juninho. Isso que a gente está falando, isso que a Nive e eu falei e o Renan. Se for como? desse título, parece que vai Não, porque, resumir. olha só, Renan, vê se eu estou equivocado. O que o Renan falou a gente, cada um, falar um pouco da sua experiência de Isso, estratégia para pensar a saúde. Né? isso. E aí eu estou só colocando nessa experiência a ideia da espiritualidade para que a gente possa. É, é, porque sabe o que acontece? É, como o tema aparece, né, e como a questão da espiritualidade aparece como uma questão, eu tenho uma preocupação muito grande de como que a gente pensa esse termo, entende? Uhum. A Nívia colocou muito bem aqui, né? Porque a espiritualidade é algo que não está ligado necessariamente a uma questão religiosa, Sim. né? Não está ligada a uma percepção, né? Ou uma compreensão de alguma parte de mim que continua existindo depois que o meu corpo morre, né? Não é isso espiritualidade, certo? E é preciso, então, que a gente alinhe um pouco o que a gente entende por espiritualidade dentro da psicologia, para que quando a gente utilize esse termo, né, a gente esteja falando a mesma língua, entende? E que a gente não caia no perigo de construir um discurso que seja mal interpretado, né, por essas pessoas que se apropriam do conceito de espiritualidade para defender um modelo de religião que é adoecedor, Uhum. entende? Né? A minha preocupação é porque isso está acontecendo muito no Brasil, sabe, Alexandre? Eu não sei como é que isso está aí na Inglaterra, mas no Brasil isso está Ah, acontecendo demais. Sabe, pessoas falando de uma clínica cristã, entendeu? Pessoas utilizando da psicologia para falar de cura gay e usando um discurso religioso, né, para justificar essa prática psicológica, nossa, que entendeu? loucura, né? Né? Então, assim, eu acho que é um tema que a gente precisa. É por isso que eu estou falando, que pode parecer que é reduzir, mas não é reduzir, não. Mas é só assim, focar nessa ideia de espiritualidade, né? Para que a gente discuta esse conceito dentro da psicologia de uma forma mais sistematizada, mais crítica, né? E para que e aí a gente pode discutir isso exatamente a partir do relato nosso de como que a gente vive a nossa espiritualidade, né? Como estratégia nossa, né, de busca de saúde para a gente mesmo, né? É, Que aí é isso, né? Que a Nívia falou, quando você caminha, né? Quando você toca, quando a gente vai para um boteco tomar uma cerveja, tudo isso tem a ver com a espiritualidade, né? eu concordo com tudo, meu amigo Juninho, que você falou. E falar nisso, apresentação do PowerPoint, não sei como é que é em português,
do PowerPoint foi incrível e muito. Com certeza o Renan tá certo. Facilita, libera ela aí no grupo do WhatsApp que eu vou estar adicionando, que foi muito boa. É muito bom ter esses pontapés, né? Uhum. O título é que eu acho que ficou. Repete só o título, somente o título, a frase do título, por favor, Juninho. Aí eu vou comentar então. Tá. É, a experiência de espiritualidade das psicólogas como estratégia de saúde. Então, uma palavra que eu vou adicionar: Sim, experiência da espiritualidade do quê? Como das uma das. psicólogas. O que eu vou adicionar é isso. Como uma das. Só isso. E aí tá bom Sim, para mim. ótimo. Uma das. Ou uma do. Excelente, Entendeu? excelente. Eu tinha colocado também uma sugestão aí, ó. Ah, Aí, alguém já pôs. Uma das estratégias. é, Exatamente. Mas você leu eu você tinha leu minha pensado mente. nisso também, Alexandre. Eu coloquei Muito bom. a experiência vivida da psicóloga Ótimo, e a vivência crítica da espiritualidade como uma das estratégias de saúde. ótimo. Né? Tá bem fenomenológico. Né? Excelente, Muito bom. excelente. Podemos ficar com essa da Nive. A Fernanda está com a mãozinha Fernanda. levantada. Não, eu quero agradecer, né, a todos vocês por essa experiência aí que eu tive hoje e apesar de alguns pontos bem pessimistas, né, como eu tô engatinhando, eu ainda tô muito otimista, então assim, eu vou passar essa energia aí para vocês e isso, assim, não cheguei na realidade ainda, né, então eu tô no otimismo ainda, mas foi muito gratificante, agradeço muito, espero poder continuar e e vamos a isso, né? E meu telefone tu tem, né, Alexandre? Então não precisa. Exato, exato. E é isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada por toda a experiência. Obrigado pela presença, Fernanda. Alexandra, pergunta bem brasileira. Esse cronograma aí de terceiro sábado, independente de feriado, porque esse ano aqui a gente está bem complicado, viu? Foi uma discussão entre os organizadores, Cláudio, Juninho e eu. Podemos abrir. O que vocês acham, organizadores? Você está com a mão Eu Assim, acho que não, por mim levantada. é ótimo, porque a tendência é que ele esteja livre, então para mim é Ah, maravilhoso. então tá bom. Sempre eu não sou muito adepta dos feriados, não, Ah, porque às então vezes me tá. atrapalha mais do que mais, assim me ajuda, Ah, então entendeu? tá. Então pronto. Pensei que era porque não podia por causa do feriado. Não, não. Cláudio, você A está com gente a tem mão uma levantada. agenda já até junho no CRP, porque as nossas plenárias também são no sábado. Por exemplo, hoje não tem, mas na próxima tem, né? E normalmente é a segunda e quarta, aí eu acho que vai estar dando certo. Às Cláudio, vezes dá uma mudança aí por alguma coisa, tá. É, que o povo eu adora o queria só, feriado também, sabe? Aí muda. Oi, eu desculpa, queria só, gente, na Cláudio. verdade, eu estou levantando uma lebre aqui, eu estou com medo de ser extemporâneo, né? Mas eu estou levantando uma lebre aqui que, ouvindo, né? Ouvindo repetidas vezes, né? Eu fiquei pensando assim, quem não participou da nossa conversa inicial, né? Onde o Juninho, de uma forma muito clara, né? Deixou bem posicionada essa questão paradigmática, né? De nos referirmos às psicólogas, né? Tendo em vista que a maior parte dos profissionais são do sexo feminino, eu estou entendendo tudo isso, eu concordo com isso, mas a minha preocupação é meio no sentido de que uma pessoa que não conhece o nosso grupo, né, que de repente tem o desejo de vir, talvez se sinta um pouco inibido, né, como se fosse uma panelinha aí, uma coisa meio reunião, né, só de mulheres, só de psicólogas, porque não vai entender, né, que há o referenciamento da psicóloga, incluindo o psicólogo. Né? Então, eu estou, assim, na verdade, querendo colocar o seguinte: será que a gente não deveria colocar, em vez de psicóloga, da psicologia? Né? Que Ok. aí é uma neutralidade aí, sabe? Eu acho que não haveria Interessante. equívoco, não haveriam Ok. equívocos. Ok? É apenas isso. Ok? Obrigado, Cláudio. Deixa eu fazer uma defesa da psicóloga, né? Não é Uhum. porque somos maioria, não, não é só isso, isso é fundamental, mas nós temos aqui no Brasil também a questão, inclusive de APAF, da liberação de APAF e de CNP, né? Todas as escritas, os documentos, eles trazem psicóloga, no máximo aí bota assim, como eu coloquei, para evitar, né?
bota entre parênteses o ozinho, né? E aí eu tô usando a linguagem mais oficial mesmo que a gente usa aqui, né? Então, ao invés de tirar psicóloga, a gente bota só o ozinho entre parênteses. Aham, isso, perfeito. É isso que eu queria, né? De não haver uma confusão no nosso convite. De não ficar parecendo que é um clube da Luluzinha. Para quem está fora e, de repente, né? Ok? Por favor. Tá? Então, gente, aqui, só para também informar, eu estou postando os nossos encontros na minha página do YouTube, tá? A minha página do YouTube é Reinaldo da Silva Júnior, né? Então, também, se alguém quiser divulgar e ver lá na página do YouTube, né? Tá lá os nossos encontros, tá? Escreve, por favor. Ok. Escreve o nome. Vou escrever aqui. É tudo Reinaldo da Silva Júnior, tudo junto. Deixa eu perguntar uma coisa. O Rinaldo tá em Minas, o Renan tá onde? Eu Eu estou em estou Minas também. Minas Nívia Mara. também. E o Nova Cláudio Lima, pertinho de BH. Isso. Eu Eu estou em também Belo Horizonte. também. eu Eita, a gente moro no fez mineiro interior de aqui. Minas, eu moro em Divinópolis. Divinópolis. Não, eu sou gaúcha. Eu Ah, sou é. lá do sul. É, Ok. A Belo gaúcha que Horizonte, tá nasci no em. Rio. A Belo gaúcha... Horizonte, nasci no Rio. Ah, que legal. É, só tem eu de A minha Nordeste intuição aqui. me diz que esse grupo vai crescer muito. tá Eu acho sim. que esse grupo vai crescer muito nos próximos anos. É isso. Existe uma proposta, querido colegas, vocês três que vieram hoje, que no futuro talvez consiga se abrir para, para outras línguas, inglesa, por exemplo. Eu tenho umas 5 pessoas que querem participar, mas obviamente não sabem português. Isso é uma ideia do futuro, ok? O Zoom, ele traduz simultaneamente. É uma porcaria a tradução, mas. A gente fez o teste, fica mais ou menos 70, 80%. Quando mais falando de É. terapia, psicologia, né? Eu digo Era assim, só porque você como pensar tem isso. vocês fluentes em inglês, aí podia ajudar no que. Mas enfim, né? Eu Essa, acho que tá essa que é na a ideia. frente mesmo. Essa que é a ideia. Mas aí vai demorar. Por exemplo, agora passamos 20 minutos, né? Então, assim, imagina o dobro do tempo de cada tradução, de cada fala, de cada um. Entendi. Então, É. uma ideia, uma ideia. Com o andar da carruagem, né, a gente vai ter que ir refinando a metodologia do grupo, né? Isso. Um grupo menor é Sim, mais tranquilo de trabalhar, se o grupo vai sim, crescendo, a gente tem que ser mais rigoroso na metodologia, né? exatamente. Controlar o tempo de fala, né? Essas coisas, né? Mas isso não vamos sofrer de antemão, né? Muito Vamos bom, deixar a coisa acontecer e a gente vê o muito que bom, faz. Johnny. Né? Gente, então, hoje é isso? Isso. Então, valeu. Foi muito Obrigada, bom estar com gente. vocês. A Né? foto já vai lá para o Nada. grupo, vou criar A foto, hoje, isso, tá? tira a foto aí. A gravação eu vou estar terminando. Juninho, você quer ficar aqui um pouquinho comigo? Depois todo mundo foi embora, poder aquela questão do vídeo Ah, número tá. 2. É só eu te mostrar aqui na página o que aparece que você vai saber o que fazer. Né? Tranquilo. Eu Um acho que a abração, gente. apresentação no Obrigado. Prezi, ela pode ir para o WhatsApp, não pode não, Reinaldo? Eu acho que ela vai tranquila. A O quê? apresentação tua não foi no Vai, Prezi, né? Vai direto. vai. Isso. Tá. Eu já Obrigada. vou Nós ver encontramos dia 18 Obrigada, de abril, né? Tchau, gente. Fernanda. Tchau, 18 Renan. de abril. Boa Tchau, tarde tchau. Tchau, aí Ana para Maria. uns, né? E Valeu. é quase boa tarde aqui Um também. ótimo mês, né? Um ótimo mês. Levem esses corpos para se divertir nesse final de semana. Ah, isso Ok? é de lei. Um Espalha, abraço a espalha a Certíssimo. palavra. todos. Vamos trazer mais gente. Bom te Um ver, Tchau, abraço. gente. Alexandre. Um abraço. Eu tô Até Valeu. a aqui, Juninho. Eu tô aqui, próxima. Juninho. Um Alexandre, abraço, gente. Tchau. tá vendo aí, Alexandre? Sim, É isso, ó. Aparece assim para mim. Você precisa ter acesso. editor. Você que clicou no editor? Aqui fui eu que cliquei. Aparece sem nada, para mim clicar em algum. Né? Olha que loucura, porque eu É, fiz questão de pôr editor, não só leitor, e não pois apareceu é. nada disso, então, ok. Tá? É, Eu ok. vou solicitar o acesso para você. Ó.
solicitei o acesso. Tá? Deve chegar alguma coisa no meu e-mail, imagino, né? Deve chegar no seu e-mail, exatamente. Ah, chegou. Olha só, chegou. Pois é. Eu recebi hoje outros também, seu. É, exatamente. Mas Aí o é só outro, liberar o acesso aí para mim que fica tranquilo. mas vou tentar fazer isso automático, igual o número um, correto? Beleza, Não sei por que que não foi. né? Eu, Tranquilo, eu nunca fiz gravação de Zoom, né? Então, né? deu certo aí? Deu. Legal, eu Apareceu. vi Ó, aparecendo ali valeu. embaixo. Isso. Então Então, tá. valeu. Um abraço, Até a gente. A gravação vai estar terminando aqui agora, então. Um abraço para todo próxima. mundo. Até mais. Deus seja ótimo.